Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o reajuste de mensalidades escolares puxaram a alta da inflação oficial em fevereiro. A prévia do IPCA 15 teve a maior taxa para o mês desde 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,99% em fevereiro. Segundo o IBGE, a alta veio após ter registrado taxa de 0,58% em janeiro. Essa é a maior taxa para o mês de fevereiro desde 2016, quando ficou em 1,42%. No acumulado do ano, a alta é de 1,58%. E em 12 meses, o IPCA 15 acumulou alta de 10,76%. O IBGE informou que a educação foi a maior influência de alta na prévia do mês por conta dos reajustes nas mensalidades escolares. A inflação do segmento ficou em 5,64%. O preço dos alimentos também voltou a acelerar no segundo mês do ano, passando para 1,20%. As maiores altas vieram de alguns tubérculos e legumes, como a cenoura e a batata inglesa. As altas do café moído e das frutas seguiram pesando no bolso dos consumidores. No grupo transportes, em que a alta foi de 0,87% em fevereiro, os combustíveis tiveram altas menores e deixaram de ser os vilões. O destaque de alta no mês veio dos veículos de passeio, 2,01%. Também tiveram destaque no mês a habitação, que ficou 0,15% mais cara, e artigos de residência, com alta de 1,94%. Analistas têm avaliado que a inflação tende a permanecer acima dos 10% por mais alguns meses, para depois começar a cair. A previsão do mercado para a inflação fechada de 2022 está em 5,56%. E falando sobre coronavírus, a Fundação Oswaldo Cruz informou que vai poder doar parte das vacinas contra a Covid produzidas no Brasil. A Fiocruz tem estoque de doses superior ao negociado com o Ministério da Saúde e pretende apoiar a resposta global à pandemia. Uma cerimônia no Ministério da Saúde marcou a aplicação da primeira vacina 100% nacional contra a Covid no Brasil. A Fiocruz quer disponibilizar doses excedentes da vacina nacional da AstraZeneca a iniciativas internacionais de vacinação contra a Covid, como o consórcio COVAX Facility, conduzido pela OMS. Segundo a Fundação, para este ano, o Ministério da Saúde contratou 105 milhões de doses do imunizante fabricado pela Fiocruz. Desse total, 45 milhões de doses são de imunizantes feitos com ingredientes farmacêutico ativo, o IFA nacional. A Fundação disponibilizou para o Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina da Covid-19, produzidas com o ingrediente farmacêutico ativo 100% nacional. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do evento que marcou o início do uso do imunizante no país. Isso representa uma aposta no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, que é indissociável para um país que há 30 anos apostou em construir o maior sistema de acesso universal, igualitário e gratuito do mundo, para um país com mais de 210 milhões de brasileiros. A Fiocruz já produziu uma quantidade de IFA nacional equivalente a cerca de 25 milhões de doses de vacina e envasou 2 milhões e 600 mil de doses, incluindo as 550 mil já disponíveis. As cerca de 2 milhões restantes estão em diferentes etapas para a liberação. No documento em que a Fiocruz enviou à AstraZeneca do Brasil, a Fundação revelou a intenção de apoiar a resposta global à pandemia, com um estoque de doses excedente. E nos destaques internacionais, em meio à crise na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin celebrou nesta quarta-feira o feriado nacional do Dia do Defensor da Pátria.
A data começou a ser celebrada em 1919 e remete à Guerra Civil Russa, quando houve o primeiro alistamento em massa para o Exército Vermelho. Putin esteve no túmulo do soldado desconhecido em Moscou, onde depositou uma coroa de flores. Este tipo de monumento é usado pelas nações para honrar militares mortos em guerra sem que os seus corpos tenham sido identificados. Na segunda-feira, o presidente russo reconheceu a independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, ambas pró-Moscou. A decisão intensificou a chance de uma invasão russa ao território ucraniano e causou grande impacto na comunidade internacional. Mas em Donetsk, a notícia foi recebida com festa por muitos cidadãos. Um longo comboio de carros saiu pelas ruas com bandeiras russas no dia seguinte ao anúncio, que gerou uma série de sanções contra Moscou. Nesta quarta, Putin disse estar aberto ao diálogo, mas ressaltou que os interesses russos são inegociáveis. Há semanas, o Kremlin enviou cerca de 150 mil soldados para sua fronteira com a Ucrânia. E olha só, o continente asiático começou a imunização de crianças contra a Covid. O Camboja, por exemplo, iniciou a imunização em crianças com 3 anos de idade. Na capital do Camboja, Phnom Penh, a campanha de vacinação das crianças começou com centenas de pais ou responsáveis legais enfileirados do lado de fora das clínicas, onde as equipes médicas estavam equipadas e administravam as vacinas na garotada. As vacinas chinesas Sinovac e Sinopharm são mais amplamente utilizadas na campanha de imunização do Camboja. O Ministério da Saúde do país alertou sobre a importância de cada criança receber 2 doses dos antídotos com 28 dias de intervalo. Eu trouxe meu filho aqui para tomar a vacina, para evitar a Covid-19 e encorajo todos os pais a fazerem o mesmo, disse Ornari, pai que acompanhou sua filha enquanto ela recebia a vacina. O país do Sudeste Asiático inoculou mais de 90% de sua população, uma das taxas mais altas da região, de acordo com autoridades sanitárias. A 4ª dose para grupos de alto risco começou em janeiro. No geral, houve 3.024 mortes e mais de 127 mil infecções no Camboja. Outro país asiático que intensificou o combate ao coronavírus é a Indonésia, com a vacinação de crianças em idade escolar em meio ao aumento de casos da Ômicron entre estudantes. A Indonésia registrou mais de 5.200.000 casos de Covid-19 e mais de 147 mil mortes desde o início da pandemia. E ainda falando sobre a Indonésia, o setor turístico de Bali começou a se recuperar após o fechamento de 1 ano devido à pandemia. Pontos turísticos do país receberam visitantes estrangeiros. À medida que os protocolos sanitários são relaxados na ilha de Bali, na Indonésia, juntamente com outros países do continente, como a Tailândia e nas Filipinas, pode marcar o início do fim da grande recessão do turismo no Sudeste Asiático. A Indonésia precisa ressuscitar seus setores de turismo internacional, que são vitais para a economia do país, que sofreu após 2 anos de fechamentos pela pandemia que paralisou as atividades em quase todos os resorts e restaurantes na ilha de Bali, famosa por suas águas azul turquesa, praia arenosas e vida marinha diversificada, onde o turismo representa 50% da economia local. O ministro de Assuntos Marítimos e Investimentos da Indonésia, Luhut Panjaitan, disse que o tempo de quarentena para visitantes totalmente vacinados seria reduzido para 5 dias, abaixo dos 7 dias. Em outubro, Bali abriu oficialmente para visitantes com um número limitado de países, incluindo Coreia do Sul, China, Japão, Emirados Árabes Unidos e Nova Zelândia. Mas desde então, não houve voos internacionais diretos para a ilha. Bali recebeu apenas 45 visitantes estrangeiros no ano passado, após 1.050.000 turistas em 2020 e 6.200.000 visitantes internacionais em 2019, um ano antes da pandemia. Que lugar incrível, hein? Aos poucos a vida voltando ao normal. E não temos mais tempo, mais informações daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.